Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 130 do nosso estudo e meditação com a Sagrada Escritura. Nós estamos meditando o segundo livro de Crônicas, no dia de hoje, capítulos 10, 11, 12 e 13. Na oração de hoje, de uma forma muito especial, queremos rezar pelo Papa Leão XIV. Queremos pedir que o Papa tenha saúde, tenha sabedoria, que Deus o guie no seu ministério. Com muita fé, com muita devoção, rezemos e peçamos pelo Santo Padre o Papa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como rezávamos agora há pouco, nós queremos pedir de uma forma muito especial. Muitos já colocaram nos comentários do vídeo de ontem, queremos pedir pelo Papa Leão XIV, o novo bispo de Roma. Não sei quando que você está acompanhando esse vídeo, mas independente de quando for, que nós rezemos pelo Papa. O Papa hoje é o Papa Leão XIV. Pensamos que ele tenha serenidade, que ele tenha saúde, que ele tenha simplicidade, mas que ele tenha também muita clareza e muita força para ensinar o verdadeiro ensinamento da Igreja Católica, que a Igreja tem a missão de manter, que foi deixado por Cristo. Então, queremos, de uma forma muito especial, rezar e acolher o novo bispo de Roma, o sucessor de São Pedro. Irmãos e irmãs, segundo o livro de Crônicas, nós estamos meditando hoje. Nós chegamos aqui em uma parte diferente da história do Antigo Testamento, da história da salvação. Algumas pessoas já perguntaram nos comentários: Padre, porque parece que isso que eu estou rezando, que eu estou lendo, que eu estou meditando no livro de Crônicas, parece que eu já vi antes. A resposta é: possivelmente. Nós já vimos muitas destas partes, muito daquilo que nós estudamos no livro dos Reis, nós estamos estudando aqui novamente. Por que nós estamos estudando novamente? O livro de Crônicas era o último livro, junto com Esdras e Neemias, daquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento dos judeus. Para os judeus não tinha o Novo Testamento, então era aquilo que eles chamavam de Sagrada Escritura. Havia o livro dos Reis, que contava a história, e aí lá no final da Sagrada Escritura dos judeus, havia como se fosse um resumo de toda a Sagrada Escritura, não apenas dos reis, mas de tudo aquilo que havia acontecido na história da salvação, na história ali do povo hebreu. Por isso que nós pegamos ali desde Adão e nós vamos até depois do exílio. Então são dois livros que praticamente retoma com uma nova perspectiva aquilo que já foi dito antes. Por que com uma nova perspectiva? Porque aqui o foco está na tribo de Judá. Aqui o foco está naquela também que era a família, a descendência sacerdotal. Então nós temos Davi, nós temos Salomão, e aí os reinos do norte não vai ter tanto destaque como teve no livro dos reis. Reis, nós vimos ali um rei do norte, que chamamos Israel, depois um rei ali do sul, que era chamado de Judá. Então era como se fosse um equilíbrio. Mostrava um rei, outro rei, um rei, outro rei, e aqui não, aqui nós vamos ter um foco em Davi, na sua descendência, depois nós vamos chegar em Jesus, que é o Messias, que é alguém maior do que Davi, é o Salvador esperado, e nós temos também um enfoque, nós temos também uma atenção especial aos sacerdotes. Então, muitas das coisas que nós vimos, nós vamos ver novamente. Veja, no período dos reis, aqui vocês vão lembrar e não custa nada nós recordarmos, porque o texto de hoje fala isso. Um texto aqui muito importante, o texto
de Reis, capítulo 12, já mostrava isso. Então, o texto também de 2 Crônicas, capítulo 10, vai mostrar a mesma história. Para mim, aqui com uma linguagem mais direta, mais clara e mais objetiva. Salomão, ele tinha morrido. Nós tínhamos Saul, Davi e Salomão. Salomão morreu. O herdeiro natural de Salomão era para ser um de seus filhos, era para ser Roboão. Então, vocês vão permitir que o padre leia para vocês e nós vamos acompanhar juntos. Tem texto da Bíblia que é muito difícil de explicar de uma forma melhor do que aquilo que está escrito. Para explicar com palavras, nós precisaríamos até de mais tempo. Então, o texto é tão bem escrito, tão direto, que tudo aquilo que a gente falar, nós vamos perder em detalhes e nós vamos também gastar mais tempo do que o texto diz em si. Então merece a leitura. Então depois da morte de Salomão, o que aconteceu? Roboão, que era o seu filho, foi a Siquém. Siquém, aqui nós estamos falando de Jerusalém. Roboão foi a Siquém. Pois foi em Siquém que todo Israel tinha vindo para proclamá-lo rei. Sabendo disso, Jeroboão, filho de Nabate, que se encontrava no Egito, para onde fugira do rei Salomão, regressou do Egito. Mandaram-lhe chamar e ele veio com todo Israel. Então aqui nós tínhamos, antigamente, o rei Salomão, ele tinha uma pessoa que cuidava da corvéia, de estrangeiros que trabalhavam no seu reinado, trabalhavam para manter o reinado. E aí, um desses homens que cuidava desses estrangeiros que trabalhavam no reinado, termo técnico, termo histórico é corvéia, o homem que cuidava de um desses grupos, principalmente na tribo de José, o nome dele era Jeroboão. Então nós vamos pensar assim, havia uma pessoa que cuidava da parte militar, cuidava de funcionários estrangeiros, a palavra funcionários é uma palavra até um pouco exagerada, porque de fato eram escravos, cuidava de trabalhadores estrangeiros que viviam na tribo de José. Então esse responsável por aqueles estrangeiros que trabalhavam na tribo de José, o nome dele era Jeroboão. Depois de Jeroboão, ele começou a perceber como que Salomão era duro, era cruel, começou a ter alguns problemas com Salomão, então para salvar a sua vida, o que ele fez? Ele foi para o Egito. E aí depois que ele ficou sabendo que veio Roboão, o que ele pensou? Salomão, que era o meu adversário, morreu. Agora eu posso voltar para Israel. Então Jeroboão voltou. Até aqui não tem problema nenhum, porque Jeroboão era uma pessoa que trabalhava, um ex-funcionário, ele tinha voltado para Israel. O problema começa quando Roboão, ele era muito novo, e vocês leram, o padre está dizendo apenas uma repetição, aqui tem que ler, as palavras são muito claras, isso daqui é como que a monarquia ela vai ser dividida depois da morte de Salomão. O padre falava como se fossem 5 colunas, se não me engano são 7 colunas, 5 colunas, 7 colunas ali do Antigo Testamento. Como que pode ser dividido o Antigo Testamento? 7 colunas do Antigo Testamento, depois 5 do Novo Testamento. Aí vão dar 12 colunas. E ali na quinta, o padre dizia para vocês que é a monarquia. E aí eu dizia que a monarquia, os reis, podem ser divididos em 2 grupos. Tem a monarquia unida, que é quando havia apenas um rei e depois a monarquia dividida. Então, esse texto, esse capítulo 10, a gente tem que ler e tem que entender. Aqui, pode ser que depois a gente não usa, não diz, a gente acaba esquecendo. Mas aqui tem que entender, aqui tem que entender, aqui tem que concentrar, pensar, quem quiser escreve, quem tiver mais dificuldade, e cada um vai achar seu jeito. Tem que entender, tem que entender. Se minha vontade é falar, se precisar abrir a cabeça e colocar lá dentro, cada um vai como que a gente diz assim, de forma popular, dá os seus pulos. Tem que entender, não tem outro jeito, isso aqui tem que entender. Então, Salomão morreu, ficou seu filho Roboão. E aí Roboão, ele era muito novo, então ele foi se aconselhar como que ele deveria ser rei. Aqui o texto diz, disseram assim ao Roboão, teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão que teu pai e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu, espera 3 dias, e depois voltai a mim. Então, Roboão já ficou rei, e aí já vieram falar para ele, pega devagar, seu pai foi muito duro, seja menos exigente, seja mais misericordioso. Aí ele falou, me dê 3 dias, me dê 3 dias. Até aqui, muito sábio, muito prudente. E aí ele foi se aconselhar com os amigos do pai, com pessoas mais velhas. E aí eles disseram para ele, Roboão, vai devagar, seu pai foi muito exigente, o povo precisa de tempo, o povo precisa se adaptar ao novo reinado, vai devagar.
E aí ele não se contentou, foi perguntar para os seus amigos mais jovens, aqueles que ele conhecia. E os mais jovens disseram assim: se você for devagar, misericordioso, depois eles não te obedecem. Depois eles não te seguem. Você deve ser firme, deve ser duro, deve ser cruel desde o começo. Quem que ele seguiu? Ele seguiu o conselho dos mais jovens. Foi cruel, foi duro, e aí as pessoas começaram a se rebelar. Antigamente, para construir o templo, já precisou de muita taxa, muito trabalho, as pessoas já estavam praticamente revoltadas, e aqui estoura como se fosse uma guerra civil. Por que uma guerra civil? Muitos não queriam mais obedecer Roboão. E aí precisava aparecer uma nova liderança. E aí aparece Jeroboão. Quem era Jeroboão? Aquele que trabalhava cuidando daqueles que eram estrangeiros, que estavam lá na tribo de José. José nós temos Efraim e Manassés. Então ele estava lá, era o trabalho dele, depois ele fugiu para o Egito, ele voltou, e aí as pessoas quiseram fazê-lo como um rei. Então, aquele que nós vimos que era o rei de fato, aquele que tem o sangue da realeza, que é Roboão, ele ficou com as tribos de Benjamim e a tribo de Judá. E aí, lá no norte, as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. Então aqui nós temos uma divisão, aqui nós temos algo muito triste. Hoje, quando nós rezamos pelo Papa, o padre rezava agora há pouco, e eu conversava alguns dias atrás com vocês, eu queria ter falado mais hoje, falei antes porque eu lembrei disso. Um dia minha mãe disse assim: filho, esse Jeroboão parece um pouco Lutero, né? Eu falei: bingo, isso mesmo, parece mesmo, ele dividiu. Aqui, independente dos pecados, a realeza, o rei, deveria ser aquele que era da descendência de Davi. Esse era o texto fundante, essa era a promessa. O mesmo desserviço que fez Lutero. Então eu rezo muito pelo Papa Leão XIV, porque Lutero veio dos agostinianos. Agora nós temos outro que veio dos agostinianos, e Deus queira que ele faça uma reparação naquilo que Lutero fez de serviço para a igreja. Então esse Jeroboão, ele acaba se tornando um rei. 10 tribos ficam com Jeroboão, que é chamada de Israel, e 2 tribos ficam com Roboão, que é chamada de Judá. Então aqui nós temos o reinado dividido em 2 grupos. Vocês podem ler o capítulo 10, na Bíblia do Padre, nós temos aqui o termo cisma, divisão. E aí nós vamos para o capítulo 11, o capítulo 11 é mais focado em Roboão. Aqui tem algumas obras que ele faz, um pouco do seu reinado, e aqui nós vemos grande prosperidade, guerras que ele realiza, que ele vence, e aí quando eles querem invadir, quando eles querem atacar os seus irmãos que eram do norte, aqueles que eram de Jeroboão, aqui seguramente foi a voz de Deus que disse: não faça isso. Então eles respeitaram os seus irmãos, não entraram em guerra contra aquelas outras 10 tribos, e aqui houve um grande sinal, mesmo que a unidade tinha quebrado, aqui um grande sinal de paz. E aí um dos frutos, e nós sabemos que o livro de Crônicas tem uma tendência de enfatizar, de valorizar, de mostrar as qualidades tanto dos levitas quanto da tribo de Judá, mostra que os sacerdotes, os levitas, mesmo aqueles que estavam no norte, aqueles que estavam entre o território que era governado aqui por Jeroboão, todos esses voltam para o sul, todos esses ficam com Judá. Eles se negam a servir o rei que era um impostor. Eles se negam a servir Jeroboão. Então nós temos, isso daqui está lá no capítulo 11, versículo 13, diz assim: os sacerdotes e os levitas que se achavam em todo Israel deixaram seu território para se estabelecer junto dele. Então aqui um grande sinal de unidade e principalmente um grande sinal de fidelidade que os levitas e os sacerdotes tiveram com o descendente, o verdadeiro descendente de Salomão, aquele que era o filho de Davi. Final do capítulo 11, nós vemos aqui um pouco a família de Roboão. Depois do capítulo 12, aqui que começa o problema. Aqui começa o problema. Até agora, Roboão era fiel, ele era abençoado, era aquele que estava fazendo a vontade de Deus. E aí quando ele se afasta de Deus, quando ele começa a pecar, quando ele passa a ser infiel
àquilo que Deus tinha pedido. Aqui começa a vir os problemas, a invasão. E a primeira invasão, o primeiro problema é quando o rei do Egito invade Israel. E aí, com a invasão do rei do Egito, o templo também invadido, o templo que ficava no Monte Moriá, o templo é invadido, o templo é saqueado. Aqui nós temos um momento de grande dor para Israel. E aí nós vemos que, a exemplo do seu pai Salomão, a exemplo também do seu avô Davi, Roboão, ele se arrepende, ele pede perdão, ele faz contrição, e aí ele mostra que o seu coração estava desejoso de adorar Deus verdadeiramente. Deus, na sua misericórdia, que é um sinal da misericórdia de Deus, Deus o poupa e ele não padece contra o adversário, que era o rei do Egito. Então nós temos aqui nos capítulos 10 a divisão, no capítulo 11 um período aqui de grande prosperidade, e aí no capítulo 12, devido à infidelidade, nós vemos aqui a queda de Roboão. Ele começa a cair, começa a vir invasões estrangeiras, mas ainda há prosperidade, ainda há muita força no seu reinado. Naturalmente, do jeito que Salomão um dia morreu, o rei Roboão ele também iria morrer. E aí nós temos o seu sucessor, que é o seu filho. Nestas duas tribos aqui do sul, principalmente em Judá, aqui a sucessão é sempre no sangue, é sempre no sangue. Ali nas tribos de Israel, que são as 10 tribos do norte, tem sucessão de várias formas, de formas das mais diferentes possíveis. Mas aqui não, aqui a sucessão é através do sangue. Então, Roboão ele morre, no seu lugar fica Abias, que era o seu filho. E aí tem um bonito discurso aqui de Abias, aqueles que quiserem podem ver capítulo 13, versículos de 4 a 12. Um bonito discurso, ele prometendo, e de fato depois ele realiza reformas religiosas, ele vence o exército etíope que estava invadindo Israel, nesse caso estava invadindo as duas tribos ali do sul, estava invadindo Judá. E aqui nós vemos aqui um grande sinal da presença e de ajuda de Deus devido ao seu desejo de fazer reforma, o seu desejo de converter, o seu desejo de fazer o povo se voltar mais para Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós vimos aqui 3 reis. Nós vimos 3 reis. Primeiro nós temos, na verdade são 2, mas vamos colocar 3. Nós temos Roboão, que é aquele que vem depois de Salomão, é filho, é do sangue, e aí depois quando ele começa a ser ainda mais duro do que o seu pai com o povo, surge um segundo rei. Surge um impostor, mas que foi um desejo das pessoas, achando que ali elas teriam um rei mais bondoso e passivo, que na verdade não aconteceu, que era Jeroboão. Com a morte de Roboão, vem um novo rei ali em Judá, e ele até realiza uma reforma, ele tem o coração próximo de Deus, e ele deseja servir a Deus. E com isso, Deus defende Israel agora contra o povo etíope. Antes, quando era o seu pai, defendeu o povo contra os egípcios. Esse segundo rei é o rei Abias. Então, Abias é aquele que sucedeu Roboão. Irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue lendo, continue meditando, continue avançando na Sagrada Escritura. Amanhã são 3 capítulos, capítulos 14, 15 e 16. Na minha Bíblia diz assim: Asa e suas reformas cultuais. Então amanhã nós vamos ter o foco, atenção especial neste rei. O nome dele é Asa, um nome mais fácil aí de gravarmos. Então nós temos Saul, aqui vocês vão ver o foco é principalmente no sul. Nós temos Saul, Davi, Salomão, e aí depois nós temos Roboão, e aí nós vamos para Abias, e amanhã um novo rei, 3 capítulos sobre ele, muito fácil de ler, muito rápido. Nós vamos para o rei Asa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Já estamos aqui praticamente na segunda parte do segundo livro de Crônicas. O tempo passa rápido, vamos adiante até o fim, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.